Olá, Sam. Hoje venho aqui contar o meu relato. Eu me chamo Renan. Atualmente moro no Rio de Janeiro. Porém, o caso que irei contar a seguir aconteceu em Camboinha, município da Paraíba. E o que eu vi naquela noite, todo santo dia peço a Deus para nunca mais ver, pois para mim era uma coisa de outro mundo. Parecia o próprio diabo em pessoa. Bom, foi no ano de 2017. Quando tive o desprazer de ver aquilo. Era mais uma noite normal. Estava a cavalo e indo na casa de um amigo. Porém, no meio do caminho resolvi passar na casa da minha tia, que hoje ela é até falecida. Ana Nery, o seu nome. O lugar onde ela morava se chamava Carandiru, em Cabedelo mesmo. Já era de noite, umas meia-noite e meia por aí mais ou menos. Falei com ela que iria até um município chamado Jacaré, na casa de um amigo. Ela me disse para não ir, pois já era tarde, que o caminho era muito deserto e que poderia ser perigoso para mim. Eu até falei brincando com ela. Disse que perigoso era eu, pois como estava brigado com minha esposa, já estava com raiva e nem me importando muito assim. Falei para minha tia que o que eu encontrasse na frente, eu ia pegar na faca. Pois então, montei no cavalo e saí. Foi quando cheguei numa parte com mata, que inclusive nesse local tem até uma empresa até hoje, onde entra e sai muitos caminhões com lixo, essas coisas que faz pista de rodovias. Pois então, antes de que eu pudesse chegar em frente dessa empresa, passaria por uma rua muito escura, onde de um lado tem muito mato e mangue, e do outro só tem algumas casas. Inclusive do outro lado da linha do trem, tem um município chamado Poço. Pois bem, quando cheguei nesse exato local, o cavalo parou e não queria por nada andar para frente e começou a andar para trás. Eu nunca tinha visto aquele cavalo fazer isso, pois era um cavalo de vaquejada, valente e puxador de boi. Enfim, foi quando percebi que nos matos tinha uma sombra escura da altura de um jegue novo. Aquilo estava me olhando, com os olhos que pareciam fogo. Eu gritei, pois na hora pensei que seria alguém querendo fazer alguma brincadeira comigo. Mas quando gritei, aquela coisa se colocou de pé e veio meio que pulando na minha direção. Não sei explicar direito como ele era, mas era uma coisa inexplicável e muito feia. O seu andar era esquisito. Como não andava normal, ele meio que veio pulando na minha direção. E aquele cheiro de podre logo tomou conta do ar. Era muito forte. Na hora eu nem pensei duas vezes. O cavalo em que estava deu meia volta e começou a correr. Eu olhava para trás e aquele bicho vinha de um jeito muito estranho. E parecia que estava rindo para mim. Naquela noite eu pensei que iria morrer. Mas quando fui chegando perto das casas, no lugar chamado Carandiru, ele parou de me seguir e deu um grito muito feio, que até hoje, quando me lembro, me dá arrepios. Depois do ocorrido, até cheguei a contar para alguns parentes, mas virei motivo de piada. Porém, quando contei para minha tia, ela me falou que o bicho que eu tinha visto era um lobisomem e que por pouco ele não me pegou. Depois que cheguei aqui, nunca mais comentei com ninguém, pois hoje em dia o povo não acredita nessas coisas. Ainda mais aqui no Rio de Janeiro, uma cidade grande. Se eu falar, vão até rir da minha cara. Mas o que vi aquela noite não era coisa desse mundo. Não se parecia com nada que eu já tenha visto. Suas pernas pareciam que estavam quebradas. Seu rosto era todo deformado, como se ele fosse a mistura de alguns animais, além dos seus olhos que eram meio que vermelhos, e seus pelos muito escuros, que chegavam a brilhar com a luz da lua. Nunca mais tive coragem de sair de madrugada em noite de lua cheia, pois aquele bicho até hoje parece que está em minha mente. Sam, por muito tempo assisto o seu canal, mas nunca tive coragem de te escrever, mas aqui está o meu relato.
Saí de Camboinha pois fiquei com muito medo daquela coisa ir até a minha casa. E ainda hoje, às vezes, sinto como se ele ainda pudesse vir atrás de mim. Boa noite. Olá a todos do canal. Me chamo David, tenho 28 anos e moro em Minas Gerais. O que venho contar aqui aconteceu há 9 anos. É algo que me deixa abalado sempre que vou sair, já que sempre vem à mente aquela cena do lobisomem me observando. Quando eu tinha 19 anos, ainda estava na faculdade, cursando farmácia. Era no período noturno, já que durante o dia trabalhava junto com um primo. Ao final da tarde só tomava banho e logo seguia para a faculdade. Às vezes eu ia de ônibus, mas era comum ir com a moto do meu pai, já que perdia o ônibus toda vez por conta da correria. Mas enfim, lembro que depois de um tempo comecei a buscar minha cunhada no seu emprego, em uma certa empresa aqui da cidade. E era assim que eu fazia. Ficava na faculdade até as 10 horas da noite e às 10h30 levava minha cunhada para casa do meu irmão. Tudo corria bem, muito tranquilo, até que as pessoas começaram a falar da aparição de um lobisomem. Quem veio com essas histórias foram vizinhos e conhecidos, dizendo que fulano e ciclano haviam visto a criatura, um bicho feio que berrava que nem porco durante a madrugada. Sinceramente, eu não acreditava, mas também não desacreditava. Achava interessante essas coisas, porque onde moro tem muitas histórias assim, mas nunca imaginava que iria ver um lobisomem. Pois bem, tudo ocorreu em uma noite de sexta-feira. Fui para a faculdade e logo depois fui buscar minha cunhada, e a deixei em casa e já ia retornar para minha. Só que percebi que estava perto de faltar gasolina e decidi ir num posto que fica na beira da BR para abastecer. É até um pouco distante da cidade. Eu escolhi ir lá porque naquelas horas seria o único local aberto, já que funcionava 24 horas e os daqui estavam todos fechados. Segui para lá e abasteci a moto. Então fui voltando para minha casa. Mas antes de chegar, ainda enquanto estava na estrada, ouvi um berro alto no meio do nada, um grito animalesco. Não parei nem quis esperar para ver o que era, mas olhei na direção da onde ouvi aquele berro e juro por Deus que ouvi uma coisa de quatro em cima de uma pedra, olhando fixamente para mim. Vi apenas a silhueta daquilo. Estava escuro e deu para ver pouco, mas sabia que não era uma pessoa ou algum animal ali da região. Aquilo, quando me viu, pulou da pedra e entrou na mata que tem na beira da estrada e sumiu rapidamente. Me tremendo todo e suando frio, acelerei como nunca. Quando cheguei, contei do ocorrido para meus pais, mas eles pensaram que era impressão minha e que não era nada além do medo. Eu até queria acreditar nisso, mas naquela noite, outras pessoas também ouviram o mesmo berro. Além do mais, não estava com muito medo naquela noite. Foram poucos esses casos. Teve até uma matéria no jornal municipal, e nada mais. Logo após a atenção da mídia, o bicho foi embora, e o pessoal parou de ver esse lobisomem. Creio que por ter tomado a atenção de todos e ter virado notícia, a pessoa que virava bicho foi embora,
e nunca mais retornou à minha cidade. Apesar de que, ainda nos dias de hoje, tenham muitos relatos dessa criatura. Olá, Sam. Eu me chamo Jonathan. Moro em São Gabriel do Oeste, que fica no estado do Mato Grosso do Sul. Vim contar um relato que aconteceu com meu avô no ano de 1989. Então, vamos para o relato. Tudo ocorreu em uma fazenda que meu avô morava. Ela era bem perto da cidade. Dava uns 38 quilômetros mais ou menos. Então, em uma noite, meus avós tinham acabado de jantar. Só faltava um empreiteiro, que tinha acabado de chegar para jantar. Então o homem sentou na mesa e minha avó o serviu. Logo depois que ele comeu, saiu para dormir. E após o homem sair, meus avós foram dormir também. Mas foi aí que meu avô percebeu uma movimentação estranha em volta da casa. Ele ouviu como se fosse uma corrente batendo no chão. Rapidamente meu avô saiu para fora de casa para ver o que estava acontecendo. Mas ele viu apenas a cachorrinha que eles tinham, que estava correndo em volta da casa. Ela estava com medo de alguma coisa. Mas foi aí que meu avô achou muito estranho, porque naquela mesma noite a cachorrinha tinha ganhado seus filhotes. E achou mais estranho ainda, porque ela estava acorrentada, mas a sua corrente estava estourada. Então meu avô pegou a cachorrinha e a colocou para dentro de casa. Depois que fez isso, o meu avô escutou uma batida bem forte no chiqueiro dos porcos. Então ele pegou a espingarda que tinha e foi ver o que estava acontecendo. Meu avô, chegando no chiqueiro, não viu nada. Só viu uma tábua de madeira no chão. Mas foi aí que ele ouviu alguma coisa dentro do mato. Aquela coisa estava correndo de um lado para o outro. Dava para ouvir os passos pesados. Então meu avô foi acordar o homem que estava dormindo no galpão e contou para ele o que tinha acontecido. O homem falou para eles irem atrás daquela coisa. Então meu avô e o homem pegaram a carreta do empreiteiro e foram atrás daquele ser. Meu avô falou para o homem que depois que ouviu aquela coisa correndo dentro do mato, aquele ser tinha corrido para dentro da lavoura, que estava bem alta naquela época. Então meu avô, junto com o homem, ficaram rodando a estrada atrás daquela criatura. Porém, depois de muito andar, eles pararam. Para o homem fazer as suas necessidades. Então meu avô ficou sozinho na cabine do caminhão. E foi aí que ele percebeu a movimentação um pouco mais à frente do caminhão. Rapidamente meu avô pediu para o homem voltar. E logo depois que o homem entrou no caminhão, aquela coisa pulou na estrada. O homem e meu avô ficaram aterrorizados com aquele bicho. E meu avô, sem pensar duas vezes, deu um tiro naquela criatura. Mas nem com um tiro o bicho saiu. Então eles deram ré no caminhão e foram embora daquele lugar. Depois que chegaram na fazenda de novo, eles foram para dentro de casa e logo trancaram as portas. Ele contou para minha avó que tinha visto aquela criatura, que tinha orelhas pontudas e grandes, dentes amarelos e pontudos, além de ser muito peludo. Depois que amanheceu, o meu avô foi ver se os filhotes da cachorra deles ainda estavam lá. Mas quando ele viu, não tinha mais nenhum. O bicho tinha comido todos e queria devorar a cachorrinha também. Logo eles viram que se tratava de um lobisomem. E foi depois desse ataque que meus avós se mudaram para a cidade e nunca mais viram aquela criatura. Muito obrigado por contar o relato do meu avô, Sam. Boa noite a todos.
Olá a todos. Eu me chamo Gabriel, tenho 27 anos e nasci e fui criado em Americana, um município que fica em São Paulo. Atualmente estou casado e moro um pouco distante da onde tudo aconteceu, mas esse ocorrido ainda permanece até hoje na minha mente, onde não foi só eu que vi aquele bicho, mas toda a minha família também o viu. Eu tinha 17 anos na época do ocorrido. Estava para terminar o terceiro ano do ensino médio. Eu era um rapaz que gostava de sair com os amigos. E por aqui em minha cidade, é bem comum falar de lobisomem. Mas nunca achei que fosse ver um. E não acreditava no que as pessoas falavam e afirmavam. Um bicho grande, peludo, com mãos e braços longos. Para mim, isso não passava de historinha para assustar crianças, e por isso nunca dei tanta atenção. A minha avó era que sempre me falava: Gabriel, volta cedo para casa, que o lobisomem anda por aí. Como não acreditava nisso, eu só confirmava com a cabeça e continuava com meu ceticismo sobre este ser. Mas em uma certa noite, tudo isso mudou. O primeiro a ver essa criatura foi o meu pai, e foi bem no quintal de nossa casa. Mas primeiramente deixe-me explicar como é a casa dos meus pais. Ela fica em um dos últimos bairros daqui, em uma das últimas ruas da cidade, e logo depois do muro do quintal só tem mato. Lá tem poucas casas até hoje. Por isso a casa é rodeada de cerca elétrica, e o muro é bem alto. Mas aquela coisa pulava tão alto que quase conseguiu entrar para dentro de casa. Como disse, meu pai foi o primeiro a ver essa criatura. Ele tem a velha mania de sempre no final de semana trabalhar em sua marcenaria, onde ele faz bancos e objetos de madeira em geral. Ela fica em um quarto nos fundos da casa, perto do quintal. E em um final de semana lá estava ele, trabalhando em um móvel até tarde da noite. Até que em determinada hora da noite, o meu pai começou a ouvir passos pesados e roncados que vinham do fundo da casa. Ele, achando aquilo muito estranho, parou seu trabalho e foi ver o que era aquilo. Aquela coisa que estava lá fora, ou seja lá o que fosse, era grande e bem pesada, pois roncava alto e fazia muito barulho. Foi então que meu pai pegou a escada e colocou no muro, e logo subiu para olhar. E assim que ele olhou sobre o muro, viu uma coisa que não era normal, pois tinha uma cabeça muito grande e feia. O seu corpo era todo peludo e tinha um cheiro de carne podre. Na hora em que viu aquilo, meu pai tomou um susto tão grande que pulou da escada que fraturou a perna. Mas mesmo assim ele ainda se rastejou para dentro de casa. E aquela coisa ficou lá fora andando pelo mato, como se quisesse invadir nossa casa. No outro dia meu pai nos contou do ocorrido, e essa descrição que ele deu da criatura batia direitinho com o bicho que os moradores estavam vendo. Mas mesmo ouvindo da boca do meu pai, eu não acreditei, pois apesar da seriedade dele, às vezes ele tirava brincadeiras comigo, por isso não acreditei. Só que aquilo o abalou tanto que meu pai não quis mais trabalhar até tarde da noite, fazendo seus bancos de madeira. Bom, a segunda pessoa a ver o lobisomem foi a minha mãe, que jura ter visto esse bicho no matagal perto de nossa casa. Ela diz que vinha do trabalho às 11 horas da noite, e assim que entrou em nossa rua, ela viu uma coisa preta passando correndo para o terreno baldio, que tinha lá perto de nossa casa. Na hora ela já ficou com medo, e não tirava o olho para onde aquilo tinha ido. Foi então que ela passou com um carro, e de relance viu uma coisa abaixada dentro do mato, a observando, e estava somente com a cabeça à amostra. O seu corpo estava atrás de uma moita. Foi então que minha mãe acelerou o carro e saiu dali. E mesmo depois de já ter passado, a minha mãe ficou o tempo todo olhando pelo retrovisor do carro.
mas aquele bicho não a seguiu. Lembro que nesse dia cheguei em casa mais tarde que minha mãe, mas não vi nada no local que ela tinha visto o tal lobisomem. E desacreditei também da história dela. Achava que eles queriam colocar medo em mim, para que eu não saísse de noite como fazia, pois sempre chegava tarde em casa e nunca tinha visto nada do tipo. Eu só não sabia que aquilo tudo era verdade e que eles estavam me alertando sobre uma coisa que eu não sei de onde veio e nem para onde foi. Pois se naquela noite a amiga da minha mãe não tivesse acordada, com certeza ele ia me pegar. Tudo aconteceu 2 semanas depois que minha mãe disse ter visto aquela coisa. Eu estava tendo aulas de cursinho nessa época, ao qual sempre terminavam às 10 horas da noite. Mas eu ficava fora de casa até a meia-noite, namorando e saindo com amigos. Era costume fazer isso, mas tudo mudou depois que vi aquele lobisomem. Era uma noite de sexta-feira. Lembro que nesse dia foi aniversário de um amigo meu e que fui convidado para ir à festa que ele ia fazer em sua casa. Lembro que não fiquei a noite toda no cursinho e de lá fui até a casa desse meu amigo. Como sou fraco para a bebida, com alguns goles já estou bêbado e caindo no chão. E bebi naquele dia. Bebi tanto que dormi. Quando me acordei já eram as 2 horas da madrugada. Com aquela ressaca, só pensava comigo. Pronto, é hoje que meus pais me matam. Então peguei minha bolsa e saí para ir atrás de um táxi, mas não tinha nenhum vivente na rua aquelas horas. Foi então que tomei a pior decisão da minha vida. Decidi ir a pé para casa, pois a casa do meu amigo só ficava a 2 quilômetros da minha. E isso era pouco perto dos sermões que meus pais iriam me dar. Então fui seguindo por ruas desertas e sombrias. Medo eu só tinha de assalto. Estava despreocupado e andando tranquilamente. O caminho até a minha rua foi calmo, mas foi lá que as coisas ficaram sombrias. Quando cheguei em minha rua, percebi que os cachorros estavam latindo bastante, mas nem liguei muito, pois pensava que era para mim que eles latiam. Só que não era. Aqueles cães estavam latindo era para aquela criatura sombria e estranha. Segui andando e já ia chegando perto do terreno baldio, o mesmo que minha mãe viu aquela criatura. Foi nessa hora que escutei uma voz bem baixa falando assim: "Ei, rapaz, não vai por ali não. Lá na frente tem um bicho escondido." Levei um susto quando escutei aquilo e vinha de uma amiga da minha mãe que estava no portão de sua casa. Foi então que ela continuou: "Entra aqui que vou ligar para tua mãe." Eu ainda sem acreditar naquilo respondi que não precisava e que minha casa era logo ali. Mas a mulher mesmo assim insistiu. E enquanto conversávamos, foi que vi uma coisa saindo lentamente do terreno baldio. Aquilo estava de quatro e foi até a porta de uma das casas. Na hora que vi aquilo, eu travei. Só senti a amiga da minha mãe abrindo o portão e me colocando para dentro de casa. Foi então que ela falou: "Tá vendo? Se tu tivesse seguido o caminho, aquele bicho teria te pegado. Fica aqui que vai ser melhor para ti." Eu confirmei com a cabeça e fiquei calado, apenas pensando no que diabos era aquilo e por que estava ali, em plena cidade grande. Então comecei a pensar em todos os casos que ouvi, inclusive dos meus pais, e todos eles não eram simples histórias, pois aquele bicho era bem real e que por pura sorte não fui vítima daquela coisa. Foi então que a amiga da minha mãe começou a falar: "Tá com 2 dias que esse bicho aparece por aqui. Parece que não quer fazer mal a ninguém, ou se não tá esperando algum desavisado cruzar seu caminho. Antes de tu aparecer, aquele bicho tava direto saindo e entrando daquele terreno baldio, ia até aquela casa e logo depois voltava. O latido dos cães me acordaram e também o vi. Fiquei daqui olhando até tu aparecer. Fica aqui que eu vou ligar para tua mãe."
Novamente confirmei com a cabeça e ela ligou para minha casa, mas ninguém atendeu o telefone e dormi ali aquela noite, só pensando naquele bicho e que os relatos e causos eram bem reais. Quando me acordei já eram as 8 horas do outro dia, com minha mãe me chamando na casa da sua amiga. Ela explicou do ocorrido e tudo ficou bem, apesar da bronca que levei de meus pais. Então fui para casa, tomei um banho e passei o dia pensando naquele bicho e com medo de quando a noite chegasse. Mas graças a Deus que aquela foi a primeira e única vez que vi um lobisomem, já que depois de um tempo ninguém mais viu aquele ser. Tempos depois descobrimos que perto de nossa casa tinha uma bebê recém-nascida que ainda não era batizada. As pessoas falavam que era por causa dela que o lobisomem estava aparecendo por ali. Por isso ele ficou rondando pela minha rua. Aquilo estava vigiando para quando tivesse uma brecha para atacar. E hoje eu não duvido se era isso mesmo, pois logo depois que batizaram a menina, aquele ser parou de aparecer e logo tudo voltou ao normal. E embora ainda tenha ficado com trauma, hoje eu sei que lobisomem é um ser real e que naquela noite eu seria apenas mais uma vítima. Mas por sorte, consegui escapar. Boa noite. Olá, seguidores do canal Relatos do Sam. Me chamo Halisson, do canal Não Assista à Noite. E mais uma vez o meu amigo Sam me deu a honra de participar e narrar mais um relato nesse canal no qual eu admiro muito. Boa noite a todos. Eu chamo Augusto, tenho 47 anos e moro em Campo Largo, uma cidade que fica no estado do Paraná. Quero compartilhar com os ouvintes do canal o meu relato. E eu vou logo dizendo que eu já vi aquilo de perto, mas aquela criatura só podia ser um lobisomem. Apesar de morar no Campo Largo, não sou natural daqui. Eu nasci em uma outra cidade aqui do Paraná, no qual não vou revelar o nome por causa da minha família, que ainda mora lá. E também porque muita gente já ouviu e sabe do meu relato. Bom, isso que eu vou contar aconteceu em 2009, mais ou menos no meio do ano, entre agosto e setembro. A data não me lembro ao certo, porque já passou muito tempo. As minhas idas a Campo Largo eram sempre comuns em final de semana, pois sou amigo de um casal que mora aqui, ao qual não vou revelar seus nomes reais para os ouvintes, por uma questão de privacidade. Mas a Kátia e o Marlon são amigos de infância que foram morar em Campo Largo pelo mesmo motivo que o meu. Eles conseguiram vagas como professores na rede estadual e desde então estão empregados aqui. Ia visitá-los constantemente, pois gostava da cidade grande e também
porque aqui é muito bonito. Além do meu trabalho como professor, pois bem, dados esses detalhes, vamos ao relato. Como eu disse, o ano era 2009. Como de costume, fui até a casa desses amigos, no meu antigo Fiat Quadrado, carro que permaneceu comigo até 2015. Chegando lá, o casal estava, digamos, transtornados e assustados, pois, segundo eles, um bicho estranho estaria rondando aquela região onde eles moravam. Digamos que, no começo, eu não acreditei, pois apesar de onde eles morarem ser uma área de mata e ter poucas casas, acho que o lugar era muito urbanizado para isso acontecer, pois as histórias que minha avó contava sempre aconteciam em locais isolados e com poucas pessoas. Mas mesmo assim, acho muito difícil isso acontecer. Mas aconteceu. Eu vi aquele demônio. As semanas iam passando e cada vez mais iam surgindo casos que eu sabia de primeira mão. E um detalhe, enquanto ficava na casa dos meus amigos, notava a euforia dos cães, que latiam quase a noite inteira. Até aí ainda achava que era apenas rumores e mentira das pessoas. Podia ser algo, mas não um lobisomem. Porém, os casos só iam aumentando. Quando digo aumentando, era com conhecidos e vizinhos da região, que sempre viam aquele bicho por lá. Ou, se não, vultos da criatura na rua. Eu mesmo nunca tinha ouvido ou visto tal criatura, já que pegava sempre a estrada de chão batido que ia para minha cidade, o lugar ideal para essas coisas aparecerem. E mesmo assim, nunca via, até que tive o desprazer de ver algo que mudaria totalmente a minha vida. Era de madrugada, de segunda. No caso, teria que chegar de manhã na minha cidade para trabalhar. Saí da casa dos meus amigos por volta das 3:30 ou 4 da manhã. Estava escuro e pouco nublado. Como de sempre, saí sem me despedir, já que meus amigos sabiam que sempre fiz isso. Era até costume. Então, entrei no meu carro e fui seguindo a estrada. E 2 detalhes importantes. A noite estava bem escura. Não tinha lua cheia no céu, não. E também os cães estavam latindo. Eram vários cachorros ao mesmo tempo. Era até sincronizado. Um aqui, o outro ali. Pareciam que estavam pressentindo que algo estava por perto. E de fato tinha. Naquela estrada que eu pegava,
tinha um morro um pouco alto, que tinha as árvores e era bem sinistro de noite. Andando por ali, eu notei uma coisa lá no alto, bem de longe, sabe? Para mim, parecia um bode que estava amarrado numa árvore. Mas o que ele estaria fazendo ali aquelas horas? Pois isso que eu fiquei me perguntando. Então continuei seguindo, mas agora mais lento. Estava curioso para ver de perto aquilo. Porém, quando estou quase lado a lado onde aquela coisa estava, de uma vez eu senti um arrepio, pois notei que o ser havia sumido. E quando dei por mim lá na frente, a cerca de uns 50 metros, estava algo de 4. Era grande e muito peludo, cheio de pelos negros e estava meio de lado, olhando para a direção oposta à minha, meio que me esperando, sabe? Travei quando tive essa visão. A única reação foi frear e esperar aquilo sair dali, pois se eu fosse passar, ele me atacaria. Ao menos era isso que eu pensava, mas o bicho ficou parado e olhando numa única direção. Sentava, girava, mas continuava ali, no mesmo lugar. Até que tomei coragem e comecei a seguir o caminho. Subi os vidros do carro e acelerei. Quando passei pelo bicho, fechei os meus olhos. Estava com muito medo do que ia ver. Mas logo o abri, porque lá na frente era uma curva. Então dali segui rápido para minha casa. Mas tive a impressão que aquilo me seguia pelo meio do mato. Era como se sentisse aquele mal perto de mim. A sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer. Só fui relaxar quando os primeiros raios do sol apareceram. E mesmo assim, continuei seguindo até chegar em casa. E quando cheguei assustado e transtornado, liguei para os meus amigos e relatei sobre o que eu vi. Dei a mesma descrição daquilo para eles. E meus amigos falaram que era a mesma criatura que os vizinhos estavam vendo. Todos achavam que podia ser alguém conhecido da região, já que o bicho nunca atacou ninguém. E muito menos atacava os animais de rua e de criação, como cães, galinhas e ovelhas, de alguns sitiantes que moravam pelas redondezas. Mas sendo ele bondoso ou não, preferi não arriscar, pois a única coisa que senti ao vê-lo foi medo e de que a qualquer momento ele poderia me atacar. Hoje moro em Campo Largo. Já ouvi diversas outras histórias por aqui, algumas até bem recentes, já outras
mais antigas, mas nunca mais vi aquele bicho outra vez. Não sei se ele foi embora ou se nunca mais dei o azar de encontrá-lo, mas que continue assim, já que de vez em quando pego a mesma estrada para visitar meus pais, seja dia ou seja noite. Sam, Halisson e inscritos, agradeço pela oportunidade de compartilhar o meu relato com vocês. Muito obrigado e que todos tenham uma boa noite.